Fato rápido. Apesar dos populares testes de QI, não existe um consenso científico sobre o que é inteligência e qual a melhor forma de avaliar. O motivo é muito simples. Existem muitos tipos de inteligência, o que significa que se você é ruim em alguma coisa, poderá ser muito bom em outra coisa. Pense nisso. Frase de Sócrates. Você já deve ter escutado essa. Só sei que nada sei. Ela também pode vir com algumas variações, existem versões diferentes, afinal de contas, essa história de Sócrates é uma história oral, contada por Platão, replicada em várias traduções, mas basicamente a frase que as pessoas lembram é só sei que nada sei. Eu quero discutir isso hoje com vocês. Saber que não sabe não é um defeito, não é uma falha, não é admitir que está errado, mas sim é uma parte importante do nosso amadurecimento pessoal. Ou seja, quando a gente começa a abandonar a opinião e passa a buscar o conhecimento verdadeiro. Ou seja, você começa a buscar os fatos, você começa a se tornar uma pessoa mais inteligente. O processo de se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, começa justamente por a gente abandonar as opiniões e começar a entender o que é a verdade. E a partir disso, a gente começa a perceber que nós não somos tão grandes quanto o nosso próprio objeto de estudo. Pode parecer confuso, mas eu vou discutir isso com vocês hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Essa frase de Sócrates, só sei que nada sei, ela na verdade foi uma resposta que ele deu a um oráculo de Apolo, que ele enviou uma mensagem afirmando que era o mais sábio entre os homens gregos. Então Sócrates questionou essa condição de mais sábio, até porque na sociedade grega havia diversas autoridades reconhecidas assim pelos saberes que eles tinham. Ou seja, como eu falei no fato rápido, existem vários tipos de inteligência. Você nunca vai dominar todas, você nunca vai dominar a ciência e a sabedoria plena, e isso é o primeiro passo para o seu amadurecimento. Isso vai te fazer sofrer menos no mundo também. Se você tem compulsão por responder alguém na internet, se você sempre acha que a tua opinião é a certa, você tem raiva, se você brigou com a família por causa de alguma opinião política, provavelmente você já passou por isso. Você achava que tinha razão, não estou dizendo que desse fato específico você não tenha, mas você não entendia a dimensão da verdade para a tua própria opinião. Quando a gente passa a conhecer a verdade, essas coisas se tornam muito supérfluas. Por quê? Aí vamos voltar em 1992. Na verdade, vamos avançar, né? Que a gente estava na Grécia Antiga. E em 1992, dois psicólogos, o Daniel e o Kruger, descobriram que pessoas ignorantes têm mais certeza sobre um determinado assunto do que as pessoas que são realmente sábias, aquelas que realmente têm conhecimento e domínio sobre o assunto. Ou seja, para você saber que está errado, você precisa primeiro ter conhecimento. Quanto mais segurança, mais domínio você acha que tem sobre um assunto, menos você domina ele, porque você é incapaz de enxergar todos os problemas que tem ali. Quando você de fato começa a estudar o assunto, você percebe que existem muitas perguntas sem respostas. E é normal, porque nós somos seres humanos, nós temos uma linha de pensamento limitada e os mistérios da natureza ainda são muito grandes. Não importa a área, se é uma área humana ou se é uma área de exatas. Se você começar a estudar, você percebe que a dimensão do problema é muito maior do que você. Então, uma coisa que eu vejo hoje em dia que é muito comum é que as pessoas tomam opinião como se fosse um conhecimento. Alguém sempre diz, olha, aquele cara colocou coisas bem interessantes, olha aquele repórter que falou isso. Não, o repórter pode ser até inteligente, de repente na área dele, mas se ele emitir uma opinião, a opinião dele não é um fato. Fato é você fazer uma testagem, é você observar um fenômeno e registrar esse fenômeno. Fatos são coisas mensuráveis, fatos são coisas que você possa confirmar se está certo ou se está errado. Fato não é eu acho ou eu penso que, ok? Se você pensar, é uma opinião. Então, você vai chegar à conclusão de que, na verdade, você nada sabe. O conhecimento humano e a ciência, eles surgem do acúmulo de conhecimento. Ou seja, Sócrates falou isso, alguém depois dele pegou isso e complementou e foi se construindo aí uma linha de pensamento, que depois surgiu a ciência foi, a ciência de forma formal, né? Ela foi depois adquirindo novos conhecimentos e um conhecimento foi passando por uma geração próxima e eles foram acumulando esses conhecimentos até chegar na tecnologia que nós temos hoje. É assim que funciona a ciência, é fato sobre fato. Sempre que a gente parte para a opinião, ou a gente entra numa grande guerra, ou a gente simplesmente decai como foi na era medieval. Por exemplo, além das grandes guerras de fato, como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, mas não vou discutir isso nesse vídeo. Mas opinião não é conhecimento.
É necessário questionar nossas opiniões, nossas certezas, qualquer tipo de preconceito e ideia já formada, estereótipos, qualquer coisa que nós temos plena convicção. Se é muito pleno, pode ter um problema. A gente precisa utilizar o método que o próprio Sócrates criou, que é o método socrático, que é você fazer perguntas que se ocupam dos nossos questionamentos até encontrarmos a verdade. Ou seja, você pega algo que você tem absoluta e total certeza e começa a questionar até que não sobre nenhuma lacuna, ou seja, até que você encontre de fato a verdade. Isso é praticamente um método científico versão à la Sócrates, que é basicamente você mensurar de todas as formas possíveis um fato, uma opinião, até você ter certeza de que ela é verdadeira ou não, que é outra coisa importante. Nós precisamos sempre estar abertos à possibilidade de estarmos errados. Se você for olhar a sociedade lá atrás e for perceber, por exemplo, que haviam pessoas que falavam coisas que hoje em dia são racistas, são machistas, e com uma grande naturalidade, a gente pode entender o quê? Que aquelas pessoas, na verdade, elas foram criadas de um jeito e não tinham adquirido conhecimento suficiente para perceber a ignorância da época. E muitas vezes essas pessoas eram pessoas importantes para chegarmos onde nós chegamos aqui na história. Mas houve uma curva de aprendizado. O problema é você repetir os erros. O problema não é ter ocorrido os erros atrás. Porque a humanidade erra e sempre vai errar. Nosso objetivo é estudar exaustivamente cada um desses fatos e encontrar uma informação nova para que possa melhorar aquilo que já foi feito antes. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. E também que vocês entendam o que Sócrates quis dizer com isso. Basicamente, Sócrates pediu para procurar a verdade além da nossa própria opinião. Só assim você será uma pessoa sábia. E quando você for sábio, você vai perceber que sua jornada ainda está no começo. Porque quando você realmente chega ao conhecimento, quando você realmente domina o conhecimento, quando você se entende, quando você se torna alguém inteligente, capaz de pensar multidimensionalmente, ou seja, quando você é capaz de pensar além daquilo que você pode enxergar, você consegue realmente construir fatos com a sua mente. Aí você percebe que, na verdade, você não sabe nada. E nunca vamos saber completamente tudo. Por isso, desconfie de coaches, desconfie de youtubers, desconfie de mim e desconfie de você em primeiro lugar. Na próxima vez que você tiver certeza de algo, se questione. O questionamento é o primeiro caminho para você chegar na real verdade. Eu também quero terminar com uma frasezinha. Se o seu sei que nada sei não for suficiente, também você pode usar um ditado muito antigo que eu acho que ajuda muito. Existe a sua opinião, existe a opinião da outra pessoa e existe a verdade. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Se quiser continuar discutindo comigo, deixa aí nos comentários para a gente ter uma conversa saudável. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito ou no podcast. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.